Olá, sou a Jordana Ribeiro e ajudo mulheres a não deixarem a fibromialgia atrapalhar suas vidas. E hoje eu quero te falar onde a espiritualidade pode atuar na sua dor. Ao nos depararmos com o diagnóstico de uma doença crônica, entramos em um universo totalmente desconhecido. E muitas vezes aquilo que é desconhecido gera um estranhamento e, muito pior, gera um sofrimento, né? A doença é um momento de regressão, uma ameaça de morte, e no centro de todo esse estresse espiritual da possibilidade de morrer ou de não viver como antes está o sofrimento individual. Quando a gente fala de sofrimento, é um estado de estresse grave associado aos eventos que ameaçam a nossa integridade, né? E esse sofrimento pode ser considerado ali o início de um novo estado de ser, de uma nova identidade. Por conta desse sentido, esse sofrimento ele é uma experiência humana que ocorre assim que nós percebemos um processo de destruição, de desmoronamento de nós mesmas, persistindo até que a ameaça se encerra ou até que possa ser restaurada a nossa integridade, de alguma maneira, né? Então, o sofrimento, ele afeta a gente em toda a sua complexidade, podendo aí ocorrer nas dimensões social, familiar, física, emocional, espiritual, enfim. A doença, na vivência dessas dores, né, constantes de fibromialgia, as mulheres não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Acreditam que viverá com esse sofrimento para o resto da vida. E é importante entendermos os níveis de sofrimento dessa mulher. Além da dor física, né, e outros sintomas físicos de desconforto, a mulher ela vivencia uma dor emocional, como a ansiedade, a depressão, uma dor social, como o medo de rejeição, a sensação de abandono, um isolamento por parte dela mesma com a família, ou a família por ela, né? Há uma dor espiritual também. E se esse sofrimento ele não for identificado, ele não pode ser aliviado. O sofrimento físico, ele não é aliviado, ele gera um fator de ameaça constante à sensação de plenitude desejada pelas mulheres com dores. E aí o período de doença é um momento no qual ocorre uma reorganização do nosso olhar para o mundo, mesmo que temporária, né? E uma das formas que o ser humano encontra de passar por essa reorganização e cessar o sofrimento é tendo contato com aquilo que ele já conhece, sendo seu referencial religioso, místico, para se apoiar. Então a doença ela é privilegiada pela religião por trazer à tona relações sociais que ultrapassam aí a ordem natural e o corpo físico. Ou seja, a religião aparece como uma busca de sentido para aquilo que está acontecendo, para a dor, nesse caso, né? Intermediando aí simbolicamente o natural com o social. Então, dessa forma, a religião ela passa a ser um meio de reflexão em que uma pessoa ela reorganiza a sua realidade para lidar melhor com as suas aflições em busca de um sentido. Então, o ser humano, né, nós todos, nós só acalmamos quando vemos sentidos, quando vemos respostas. E muitas vezes não tem resposta, como o caso da fibromialgia, né, uma doença em que nem os exames detectam. Então, a religião entra como um entendimento, um sentimento para tudo que está passando, solucionando, assim, essas aflições. Entendem? E aí, durante a doença, a pessoa constrói uma nova identidade e as constantes buscas religiosas compartilhadas aí pelo grupo que ela está inserida justifica e possibilita de diferentes maneiras a forma de lidar com o tratamento. Há pesquisas, inclusive, que mostram uma grande diversidade de comportamentos em termos de crenças pessoais, espiritualidade e religiosidade. Então, desse jeito, assim, é possível estabelecermos alguns tipos de relação a essa busca religiosa, né? O motivo que a pessoa busca a religiosidade. E o primeiro tipo é um tipo de grupo que busca a cura através da religião.
a qual ele tem acesso em geral através de um parente próximo, um amigo, e nesses casos se observa a procura da religião na tentativa de encontrar um medicamento alternativo, um remédio que pode ser um chá, gotas de homeopatia, ou uso de ervas, entre outros. Né? Nessa situação, se espera que as buscas religiosas vai possibilitando a cura por si mesmo, evitando a intervenção da medicina. As religiões afro-brasileiras é um exemplo dentro desse contexto de religião brasileira, né? Elas têm um ritual em que a cura assume um importante papel dentro dos cultos, sendo bastante complexas as relações entre doenças e religião, já que envolve aí um sistema oficial de saúde, a visão religiosa da doença e a relação dos fiéis tanto com a religião quanto com a medicina oficial. Então tem autores que nesse contexto eles falam que a doença e a cura aparecem como os principais fatores responsáveis pelo grande número de fiéis que as religiões afro-brasileiras congregam, né? Sendo aí também um dos principais motivos de conversão dentro desses fiéis. E aí a procura da religião como recurso de cura, especialmente aí nos grupos populares, pode ocorrer em função de uma doença específica ou estabelecer uma relação permanente entre a pessoa com a doença e com o templo, né? Só que, acima de tudo, vale destacar que a procura das religiões afro-brasileiras, como esse recurso de cura, né, não exclui para os fiéis a possibilidade de frequentar outras religiões e nem mesmo exclui a utilização dos recursos da medicina oficial. Então esse é um dos tipos, né? A pessoa busca a religião para obter a cura. O segundo tipo de relação entre a pessoa e a religião é quanto às promessas feitas para obter certo tipo de tratamento. Nesse caso, a religião aparece como um mediador entre o paciente e o sistema de saúde. O que é isso? A medicina ela é sempre acionada, mas ela sozinha parece estar incompleta e precisa de promessas e acordos sagrados que garantam a agilidade daquele objetivo, né? A agilidade da cirurgia, de medicação de alto custo gratuita, né? O sucesso no tratamento, sua boa recuperação, por exemplo. Algumas pessoas têm uma alta flexibilidade religiosa e afirmam aí a importância da fé na sua recuperação. E aí tem um terceiro tipo de relação entre a pessoa que busca uma religião, que consiste naquelas pacientes que consideram o mais importante para vencer a doença sua força de vontade, seu pensamento positivo. Há nesse grupo um maior predomínio de pessoas com valor, que têm valores, né? De independência, liberdade, livre-arbítrio. Quando a pessoa com dor ela procura o recurso religioso pela percepção da incapacidade da medicina oficial reverter ou solucionar seu problema, ela não está apenas afirmando sua prática através da medicina, mas colocando a religião como um recurso alternativo a essa mesma medicina. Entendem? Então, a crença no momento da doença, ela passa a ser um referencial de apoio e de reflexão, mas nunca de obediência incondicional às suas regras. Por quê? Certos momentos, se não bem dosados, a religião passa a ser prejudicial. Pensamentos negativos, gerando sentimentos de culpa, vindo de determinadas crenças religiosas, podem ocasionar aí mais sofrimento a essa mulher, levando a sensação de abandono, de desamparo, baixa autoestima. Há mulheres que chegam até mim dizendo que Deus está castigando ela, ou que é obra do demônio, né? E tudo isso faz com que fique muito pesado para ela segurar, se entregando aí ainda mais para as dores e não fazendo nada a respeito, apenas assumindo que é castigo e que ela merece viver daquela forma. E aí o que eu tenho para dizer aqui para você agora é que, independente do que você fez, do que você tenha feito para se sentir merecedora de um castigo, você não merece viver com dor.
Você não merece viver mal, depressiva, chorando e com dor o tempo inteiro. E isso precisa estar muito bem claro para que você abra, né, uma oportunidade para si mesmo por uma ajuda profissional, para que você se abra para essa ajuda e não simplesmente abrace sua situação e fique por isso mesmo, tá? Orientações religiosas podem também fazer a mulher abandonar o tratamento médico tradicional, havendo aí piora imediata no seu quadro clínico. Por mais que a maioria das religiões não estimula a interrupção do tratamento médico, a mulher passa a acreditar que se ela tomar medicação ou fazer o tratamento, significa que ela não está tendo fé suficiente para Deus curar ela. E é como no caso de um incêndio, né? Não sei se você já ouviu falar nessa história, mas certa vez um prédio pegou fogo e todas as pessoas que lá estavam ficaram desesperadas. Muitos pulavam, outros saíam correndo, só que uma mulher ficou ali paradinha onde ela estava e começou a rezar para Deus tirar ela daquela situação. Enquanto ela rezava, as pessoas chamavam ela para sair dali, né? E ela dizendo: "Pode deixar, Deus vai me salvar." Logo depois, chegou os bombeiros, né? Os bombeiros foram tirando pessoa por pessoa e foi pegando para salvar. E aí quando chegou nela para pegar ela não deixou, ela não permitiu. Ela disse assim: "Pode deixar, Deus vai me salvar." E não tinha nada que os bombeiros fizessem que convencia essa mulher. Passou um tempo, chegou uma outra equipe de resgate com uma cama elástica lá, falando para ela saltar, né? Salta, salta. Ela disse: "Pode deixar, Deus vai me salvar." E isso, o fogo foi se alastrando, destruindo tudo em sua volta. Um tempo depois, chegou um helicóptero para resgatá-la e tirar ela daquela situação, mas aí mais uma vez ela negou, dizendo que Deus a ia salvar. E nisso, o fogo se alastrou e consumiu todo o seu corpo até levar ela à morte. Chegando no céu, a mulher, indignada com Deus e revoltada, pergunta para ele: "Deus, eu confiei tanto no Senhor e o Senhor não me salvou?" Deus respondeu: "Minha filha, eu mandei 4 pessoas para te salvar e você rejeitou. Primeiro mandei o grupo de pessoas que estavam com você. Depois o corpo de bombeiros. Depois mandei mais uma equipe de resgate. E por último um helicóptero. Em nenhum momento você quis ser salva. Não adianta eu querer te salvar e você não fazer sua parte." Ou seja, se você não faz sua parte, não tem o que Deus fazer. Então, é você tomar cuidado em como você está vivenciando sua fé, para que ela seja algo positivo na sua vida e que ela agregue no seu tratamento. Algumas pesquisas mostram o efeito positivo de aspectos religiosos e espirituais no tratamento de condições dolorosas. Em um estudo, comparando aí o efeito de diferentes formas de medicação em relação à ansiedade, na verdade era em relação à ansiedade, ao humor e à dor, foi visto que o grupo que realizou a meditação com envolvimento espiritual obteve menores níveis de ansiedade, melhorando o humor e 2 vezes mais tolerância a dores. Então, aspectos como perdão, experiências espirituais diárias, suporte religioso, autopercepção de sua religiosidade, né? Você perceber aí em que você acredita, como você acredita, indicaram nesses estudos significativamente o estado de saúde mental dos pacientes. E aí, alguns autores estudaram em 1994, por um período de 1 ano e meio, o efeito da cura espiritual em 24 pacientes com síndromes dolorosas crônicas na Finlândia e observaram que houve discreta redução no consumo de analgésicos, melhora na qualidade de sono e que metade dos pacientes sentiram alívio após o tratamento.
E ampliando aqui agora o olhar para a espiritualidade como um todo, vemos o quão positivo é estar voltado para ela. Quando eu digo espiritualidade, eu digo daquilo que traz significado e propósito à sua vida. E essa definição ela é utilizada com base em cursos médicos sobre espiritualidade e saúde. A espiritualidade ela é reconhecida como um fator que contribui para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Esse conceito ele é encontrado em todas as culturas e sociedades. É expresso aí como uma busca individual mediante a participação de grupos religiosos que possuem algo em comum, como fé em Deus, naturalismo, humanismo, família, arte. Já é comprovado que pacientes com dores que possuem aí uma conexão mais alta com a espiritualidade não apresentam controle da sua intensidade, mas apresentam um senso de controle maior à dor. Isso quer dizer que você voltada para a espiritualidade, as dores elas não diminuem, porém você consegue controlá-la de uma maneira muito melhor, entende? Então a espiritualidade ela se constrói nos contextos da sociedade, na cultura, na história, né? Estruturando e atribuindo aí significados e valores aos comportamentos e experiências humanas. Então, por diversas vezes ela se materializa na prática de um credo religioso específico, como eu comentei anteriormente. Mas não necessariamente é preciso você ter uma religião para você vivenciar a sua espiritualidade. Ela é um conjunto de qualidades únicas de pessoas direcionando o significado de sua existência e suas experiências, além de virtudes de se superar, né, e superar obstáculos da sua vida e da saúde. Então, para a Organização Mundial de Saúde, inclusive, a espiritualidade ela inclui uma conexão superior de propósito e de valores. Você desenvolvendo aí sua espiritualidade, você melhora a sua saúde mental, se adapta ao estresse de forma mais assertiva, fica fisicamente mais saudável, tem estilo de vida mais equilibrado e usa menos serviços de saúde. Há estudos que mostram que o impacto do benefício da atividade religiosa na saúde, né, na espiritualidade, chega a ser comparado com o abandono do tabagismo e até mesmo com o acréscimo de 7 a 14 anos na expectativa de vida. O impacto também se dá economicamente, porque a prática espiritual não tem custos e seu benefício resultam em menos gastos hospitalares, de medicamentos também, de exames diagnósticos. Mas claro que a prática religiosa, a prática da espiritualidade não deve substituir a prática médica e nem o apoio psicológico, tá? Tudo indica que a fé ela pode funcionar como mediador e dar mais sentido ao sofrimento, né? Funcionando aí como um recurso facilitador de uma melhor adaptação frente aos seus obstáculos com a dor. Então, as mulheres com fibromialgia conseguem adquirir aí um sentido interno de coerência consolidado, né? Mais firme, mais bem estabelecido. E aí, como uma atuação espiritual, você pode primeiro questionar o quanto a fé, a religião, a espiritualidade é importante para você em relação às dores. Se a fé já foi importante em outras épocas na sua vida, como que você vivencia, percebe se você tem alguém para vivenciar essa espiritualidade? Então perceba se tem alguém também para compartilhar questões religiosas, se você gostaria de explorar as questões religiosas com alguém. Com isso você está se conhecendo e sintonizando mais com a sua espiritualidade. Outros meios de você aí conectar com a sua espiritualidade é aderir a uma reza, uma prece, que é mais universal e comum das intervenções. A meditação é outra opção mais voltada para a consciência do corpo, relaxamento físico e mental. A leitura bíblica ou de outros textos religiosos também pode servir a esse propósito. Perceba em que você acredita e comece a realizar aquilo que faça sentido para você. No contexto da espiritualidade, não existe certo ou errado. Existe aquilo que te faz bem
e que vai de acordo com o que você acredita, ok? Então reflita sobre isso e se conecte com a sua espiritualidade. Ela é um dos tripés aí para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida.